E aí, tudo jóia com você? Mais uma videoaula aí. Hoje a gente vai estudar sobre movimento, um corpo em movimento, um corpo em repouso e posição. Fica ligado, boa aula, bons estudos e vamos lá. Primeira pergunta aí, ó. Pergunta para você. Ah, garoto. Quem é que está em movimento? É a Terra que gira em torno do Sol ou é o Sol que gira em torno da Terra? Essa é uma pergunta que aparentemente é simples de responder. Então, quem está girando em torno de quem aí? A resposta é depende do referencial. Como assim, professor? Eu sou aluno de geografia, sou um bom aluno de geografia, entendo tudo de geografia. E o meu professor de geografia falou que é a Terra que gira em torno do Sol. Pois bem, é que ele não acabou a frase. Se você colocar o referencial no Sol, aí eu concordo, é a Terra que está girando em torno de quem? Do Sol. Mas hoje de manhã eu acordei, olhei e vi que o Sol nasceu em uma determinada posição no céu. E de repente foi passando o tempo até dar meio-dia e o Sol estava sobre a minha cabeça. E de repente foi passando para o outro lado e o Sol se põe. Veja bem, eu aqui na Terra, eu vejo o Sol se movendo. E eu olho para a Terra e vejo a Terra o quê? Parada. Então, se eu estiver na Terra observando, o que é referencial? Referencial é quem está olhando, é o zoiudo aí, ó, é quem está olhando, quem está observando o problema. Se eu estiver na Terra, eu vou ver o que? O Sol se movendo, e a Terra para mim vai estar o que? Parada. Mas se eu colocar meu referencial fora da Terra, colocar meu referencial no Sol, aí eu concordo que o quê? Que é a Terra que estaria girando em torno de quem? Do Sol. Vamos pensar mais um pouquinho. Quem é que está em movimento? Essa é a pergunta. Para estudar um corpo em movimento, você tem que saber se ele está em movimento ou está em repouso. Repouso é uma palavra chique para dizer parado, hein, gente? Poste anda. Pergunta. Poste anda? Essa é a perguntinha. Sai duas perninhas e aí ele sai, né, correndo. Mas olha para o slide aí, eu estou tentando colocar o seguinte: se você tivesse dentro de um carro, você dentro do carro, o painel do carro está parado, o volante, né, não se move, o passageiro do lado não se move. Mas o que você estaria vendo? O poste lá longe, passando por mim. Seria essa sensação. Então, se eu estiver dentro de um carro, né, se eu estiver dentro de um carro, né, com uma velocidade, lá olha no ponteiro, estou a 100 km por hora, tudo que estiver dentro do carro, para mim, está em repouso, está parado. E tudo que estiver de fora vai estar em movimento. Então, responder se está em repouso ou em movimento depende do referencial. Observe bem isso, você tem que prestar atenção. Aonde está o meu referencial? Quem é o meu observador? Logicamente, se eu estou parado, encostado no poste e passa um carro a 100 km por hora e eu estou observando, encostado no poste, o poste vai estar parado e o carro vai estar o quê? Em movimento. Vamos mais um aí para a gente poder... Então a resposta, né? Poste anda? Depende. Esse anda aí é uma brincadeirinha, tá, gente? Olha que coisa legal. Você parado na porta da sua escola. Olha, você parado na porta da sua escola. Quem é que está em movimento? Você ou o ônibus? Se for você o observador na porta da sua escola, quem estará em movimento é o ônibus. Então a resposta depende do referencial. Se for você que estiver observando o problema na porta da sua escola, quem estará em movimento será o quê? O ônibus. Mas eu vou mudar a situação, hein? Você agora está dentro do ônibus. Olha o que você vai ver aí. Você está dentro da van, chegando no carro, na bicicleta. O que você vai ver? Cada vez aproximando o objeto para perto de você. Então, você dentro da van, você está sentado,
olhando o objeto, estaria o quê? Tudo que está dentro da van para você estaria em repouso. E tudo que estivesse fora estaria em movimento. Então, para responder se um corpo está em repouso ou movimento, depende. Depende do quê? Do referencial. Isso é importante, hein? É um pouco confuso, porque você tem que parar, analisar e às vezes imaginar de uma forma diferente. Por exemplo, a gente olha de noite, você vê a lua se movimentando no céu, certo? E a Terra o quê? Parada. Dá para imaginar se você estivesse na lua? Você ia ver o chão da lua, né? O piso da lua lá, né? Parado. E quem estaria se movimentando? A Terra. Então, você tem que observar isso, certo? Então, outra coisa mais louca. Um carro a 100 km por hora e outro carro a 100 km por hora, um do lado do outro, como eles estão na mesma velocidade, os dois vão olhar um para o outro e vão perceber que está o quê? Parado. Poderia abrir a porta e passar de um lado para o outro. Certo? Então, isso depende do referencial. Certo? Para ajudar aí você a entender, chama sua mãe ou alguém que está aí perto. Chama ele. E na hora que ele estiver vindo, você vai perguntar, quem está em movimento? Essa é a pergunta. Aí você tem que responder, quem é que está em movimento e quem está em repouso? Depende. Depende do referencial. Se você estiver sentado na sua cadeira, assistindo a videoaula e chamou sua mãe, e a sua mãe está vindo em sua direção, se você é observador, você está em repouso nesse momento. E sua mãe estará em movimento. Mas se o observador for sua mãe, ela não sai do corpo dela, a não ser que seja um filme de terror que a pessoa sai do corpo. Não é isso. Olha, veja bem, ela não se vê em movimento. Ela vai ver quem em movimento? Você que está sentado na cadeira. Como nessa imagem aí do slide. Ela, né, lá aproximando de você e observando que você cada vez está o quê? Mais perto. Em relação à Terra. Agora, aí que está. Se você colocar o referencial na Terra, você que está sentado está em repouso. E a sua mãe, independente, ela está em movimento. Quando a gente troca o observador, é que geralmente dá essas confusões, tá? Se qualquer coisa, qualquer dúvida, escreve aí, ó, uma dúvida aí, deixa aí nos comentários aí que a gente vai respondendo com o tempo, ok? Bom, então, lembrando, para responder se o corpo está em movimento ou repouso, depende do referencial. Posição. É outro conceito que dá muita confusão na cabeça de um aluno iniciante de física, tá? Tem algumas confusões, os alunos confundem algumas coisas com posição. Então vamos entender bem, né? Então, olha ali, ó, olha aí o meu amiguinho, ele está na posição de 100 km. Pergunta, quanto que ele andou? Pensa aí, responde aí contigo mesmo aí. Se começar a falar em voz alta, sua mãe achar estranho aí, não fala para não reparar não que você está estudando. Quanto que ele andou? Se você respondeu 100 quilômetros, sabe qual é a resposta? Eu não sei. Nossa, professor, eu escrevi, o senhor perguntou um negócio, eu respondi que eu não sei, eu acertei. Acertou. Nossa, gostei desse negócio de estudar física. Então eu respondi não sei, vou contar para minha mãe. Ó, o professor fez uma pergunta e eu falei para ele não sei, e ele falou que estava certo. Não sabe mesmo. Porque posição não conta o quanto ele deslocou, o quanto que ele andou. Posição só conta onde ele está. Então, entendeu o conceito de posição? É aonde ele se encontra. Então, isso, para descobrir o tanto que ele andou, depende novamente do referencial. Exemplo, se ele saiu do zero e foi até os 100 km, ele andou quanto? 100 km. Mas se ele saiu dos 50 e foi até os 100 km, ele andou quanto? 50. Se ele saiu do 80 e foi até os 100 km, ele andou quanto? 20. Se ele não saiu em lugar nenhum, ele está lá na posição, né, 100 km e não saiu para canto nenhum, ele está o quê? Parado, ele não mudou nada a posição dele, não houve deslocamento. Compreendeu isso? Então, posição não me conta o tanto que ele andou, mas me conta onde o objeto se encontra.
Para esse conceito, o tanto que ele andou, temos um outro conceito chamado deslocamento. Então tá, nós vamos entender e compreender o que vem a ser deslocamento. Já apareceu um símbolozinho aí, ó, de física, que é um triângulozinho aí, né? Aí você vai falar assim: ô professor, isso aí eu sei lá da matemática, da equação de segundo grau, isso é o delta, né? Olha, que é b quadrado menos 4ac. Tudo bem. Só que o delta em física, ele tem um outro significado. O delta em física tem um outro significado. Delta em física significa variação, tá? E isso você vai acompanhar você até o final do curso de física. No primeiro, segundo, terceiro colegial. Toda vez que você vê esse triângulo aí, que é o delta, significa variação. E como que a gente calcula a variação? É sempre o final menos o quê? O inicial. Olha aqui, ó, acompanha aí, eu coloquei variação de arroba, que pode ser qualquer coisa. Variação vai ser sempre o final menos o inicial. Professor, o que é variação? O tanto que aumenta ou o tanto que diminuiu. E para calcular isso, você sempre tem que fazer o quê? O final menos o quê? O inicial. Exemplo, você colocou lá R$10 no banco. Chegou no final do ano, tem R$30. Quanto que variou de dinheiro? Quanto que variou? Você vai responder, uai, tinha 10, agora tem 30, aumentou 20. Ok, como é que você fez essa conta? Professor, eu nem sei, é tão fácil. Realmente é isso mesmo, é tão fácil que você não sabe. Às vezes a maioria das pessoas não sabe colocar isso no papel. Mas o que você fez? Você fez o final menos o quê? O inicial. Você pegou 30 menos 20. Então a variação de velocidade. E fala assim, qual foi a variação da velocidade? Você vai fazer velocidade final menos velocidade inicial. Qual foi a variação da posição? Vai ser a posição final menos a posição o quê? Inicial. Então, estamos aí, ó, o ΔS. Ô, professor, o que é esse ΔS aí, hein? Esse ΔS chama variação da posição, conhecida como deslocamento. Professor, S é porque é do inglês, space. Tá? Nós vamos nos adequar a isso. Porque P tem P de perímetro, P de potência, existe um punhado, P de pressão. A gente usa a letra P para outras coisas, tá? Então é a variação da posição ou deslocamento. Falou, calcula o deslocamento é a mesma coisa da variação da posição. Como que é isso? É a posição final menos a posição que inicial. Toda vez que você tiver que calcular uma variação, é a final menos a inicial. No caso do deslocamento, é a variação da posição. Posição final menos a posição inicial. Olha o exemplo aí. Eu vou considerar, para todos os exemplos agora, que a posição final dele vai ser quanto? 100 metros. Então, eu vou fazer exemplo 1, 2, 3, que todos eles vão ter a posição final quanto? 100 metros. Então, vamos lá. A posição inicial dele agora é 0. 0 metros, você está saindo da origem. Olha a origem, que termo chique, professor, para falar que sai do zero. Exatamente, você está lendo um exercício e fala assim, o objeto sai da origem. Então, quer dizer que a posição inicial dele é quanto? 0. E ele está deslocando até 100 metros. Quanto que ele deslocou? Vamos lá fazer. Deslocamento é a posição final menos a posição inicial. Então, vai ficar como isso aí? Posição final, 100, menos 0, dá quanto? 100. Vamos para o segundo exemplo. Da onde que ele está saindo agora? Do 30. Então, qual vai ser o deslocamento dele? 100 menos 30. Então, é a posição final menos a posição o quê? Inicial, dá quanto? 70. Vamos considerar agora que a pessoa está na posição 200 e vai para o 100. Então, vamos considerar que a pessoa está na posição 200 e vai para o 100.
Qual é o deslocamento dela? Alguns alunos respondem que é 100. Olha a surpresinha! Lembrando que deslocamento é a posição final menos a posição inicial, que vai ser posição final 100. Aonde que acaba o problema? No 100. Aonde ele estava no início? No 200. Então, o deslocamento é menos 100. Professor, e daí? E daí que deslocamento é um vetor. E um vetor tem 3 coisas: módulo, direção e sentido. Um vetor tem 3 coisas: módulo, valor, direção e sentido. No caso, o valor desse deslocamento é 100. A direção dele, horizontal. E o sentido da direita para a esquerda, ou isso é um pleonasmo, né? Da direita para a esquerda, ou simplesmente à esquerda. Então, nota que a gente está mostrando sentido como que sendo o quê? Negativo. 90% dos exercícios a gente escolhe que para a direita é positivo, para a esquerda é o quê? Negativo, para cima positivo e para baixo o quê? Negativo. Então, o que significa menos 100? É que ele está andando contra a orientação da trajetória. Se eu considerar que para a direita é positivo, se o deslocamento é menos 100, quer dizer que ele está andando para onde? Para a esquerda. Vou voltar aqui rapidinho, lá no primeiro exercício. Esse deslocamento em módulo é 100. Positivo significa que ele está andando para onde? Para a direita. Ah, professor, então deslocamento é diferente de distância? Sim, é diferente de distância, porque distância, só existe distância o quê? Positivo. E deslocamento me fala a variação da posição, e esse positivo ou negativo vai me contar o sentido. Então, voltando para onde a gente estava, então meu deslocamento de menos 100, né? O módulo dos dois são iguais. Mas um está falando que está andando para a direita e o outro está andando para a esquerda. Professor, que diferença isso faz? Lógico que faz diferença. Eu estou aqui em Minas Gerais. Há uma diferença para mim sair de Minas e ir para São Paulo. Não é a mesma coisa de São Paulo para Minas. Se eu escolher que de Minas para São Paulo é positivo, de São Paulo para Minas será o quê? Negativo. Entendeu isso? Então está me mostrando o sentido. Ok? Vamos mais um aí para a gente compreender. E aí? Qual é a posição final? 100. Qual é a posição inicial? 100. Quanto que ele andou? Pergunta difícil de responder, né? Não é não? Cuidado, hein? Tem gente que falou assim, ele não andou nada. Aqui nós temos um problema. Posição final 100, posição inicial 100 também. 100 menos 100 dá 0, então a gente fala que o deslocamento é o que? Nulo. E temos duas possibilidades. Primeira possibilidade é essa que 90% das pessoas pensam. Ele não andou nada, ele está o quê? Parado, em repouso, não está mudando a sua posição. E tem uma outra possibilidade, é quando nós temos um circuito fechado. Eu saio de Minas, vou em São Paulo e volto em Minas. Minha posição inicial, Minas. Minha posição final, Minas. Então, a minha distância que eu percorri de carro não foi 0, mas o meu deslocamento foi 0. Cuidado, hein? Às vezes o deslocamento coincide com a distância. Quando que coincidiu com a distância, né? Quando eu saí do 0 e fui até no 100, a distância que eu percorri foi 100. E o deslocamento também foi 100. Quando eu saí do 30 e fui para o 100, eu andei de 70. E o deslocamento também foi o quê? 70. Agora, quando eu saí do 200 e fui para o 100, quando eu saí do 200 e fui para o 100, eu andei quanto? Eu andei 100, mas o meu deslocamento foi menos 100.
porque esse menos significa que eu andei para onde? Para a esquerda. Quando a minha posição final e minha posição inicial são iguais, tem duas possibilidades. Ou eu não andei nada e estava realmente em repouso, ou eu estou no circuito fechado, que eu saio de um lugar e volto no mesmo lugar. Então, o deslocamento será nulo. Ok? São conceitos diferentes. Às vezes as pessoas têm um certo grau de dificuldade. Se não entender, assista de novo nos exercícios, deixe comentário aí caso você tenha dúvida. E mais um exemplo. Professor, menos 20 a posição inicial, então você conhece geografia, né? Você conhece geografia. Eu falei que de Minas para São Paulo, de Minas para São Paulo é positivo. E se tiver vindo alguém lá do Belém do Pará, está do outro lado, né? Então ele estaria do lado o quê? Negativo. Então o que acontece aqui? O que vai acontecer? Quanto que ele vai deslocar? Ele saiu da onde? Do menos 20 e ele está indo para onde? Para o 100. Quanto que ele andou? Vamos fazer? Posição final 100, posição inicial menos 20. É posição final menos da fórmula, menos 20. Menos com menos dá o quê? Mais, então 100 mais 20, 120. Quanto que ele andou? 120. Quanto que ele deslocou? 120. Esse 120 positivo quer dizer que ele está, nesse caso aqui, se movendo o quê? Para a direita. Professor, ficou um pouquinho complicado. Não, não ficou complicado não. O zero está por aqui, não é? Se ele está no menos 20 até o zero, quanto que ele anda? 20. Do 0 até o 100, ele vai andar quanto? 100. Então, ele vai ter que andar quanto? 120. Então, o deslocamento dele também vai ser quanto? 120. Lembre-se, tem hora que o deslocamento coincide com a distância. Ok? Bons estudos. Próxima aula, velocidade média. Não perde, acompanha aí, hein?